Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Pedro Lemos, sou advogado e vim aqui hoje para ajudar você a falar sobre gestão jurídica e negócios na era digital. Eu fui executivo jurídico do Grupo Ser Educacional, o grupo do Janguier, vocês sabem, vocês já conhecem, e também sou advogado e empreendedor, assim como vocês. Então, o que eu pretendo trazer hoje para vocês é uma ideia sobre um jurídico descomplicado, um jurídico disruptivo, para que vocês tenham em mente o que é preciso para que nós tenhamos um sucesso dentro do nosso empreendimento. Então, como empreendedor, eu também preciso disso, né? Apesar de ser advogado, lá na empresa eu preciso desenrolar um pouco sobre o que é o jurídico para poder aplicar aquilo que eu falo também para os meus clientes lá no escritório. Tá bom? Vamos lá. Hoje a gente fala muito dos desafios da economia 4.0, né? Já veio aí a era 2.0, 3.0, estamos aí no 4.0 e essas nomenclaturas que não param de mudar. Então, quais são os desafios da economia 4.0? Eu coloco aqui para vocês e deixo bem destacado alguns pontos aí no slide, que é a questão da estratégia, a liderança e vínculos de confiança. Pessoal, hoje se a gente não tem estratégia, se a gente não conhece o nosso oponente, se a gente não conhece o nosso concorrente, se a gente não conhece o nosso cliente, certo? A gente não vai conseguir desenvolver um bom negócio. Então tem que ter estratégia. E para ter estratégia, a gente tem o quê? Tem o jurídico alinhado com essa estratégia. Para ter liderança, né, se fala muito liderança, né, e muitas vezes existem empresários que eles se revestem de líder, mas são verdadeiros chefes. Então a gente tem que ter essa ideia de liderança para quê? Para que se uma equipe ela está bem liderada, ela vai estar tranquila. E essa equipe ela vai refletir no jurídico, seja o seu jurídico interno, seja um mentor jurídico que você vai contratar, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre isso, ou seja um jurídico externo, um escritório ou escritórios que você tem, que você contrata para ajudar no desenvolvimento do seu negócio. E ainda a questão de vínculos de confiança, que é onde entra a questão do advogado, tá? Existem, obviamente, vários vínculos de confiança dentro do seu empreendimento, dentro da sua empresa, seja ela de qualquer tamanho, seja uma microempresa, uma pequena empresa, uma empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, você tem ali os líderes financeiro, líderes jurídico, líderes da contabilidade, líderes do marketing, né? E aí você precisa construir vários vieses de confiança, certo? Então, qual é o desafio hoje? É o desafio da inovação. Hoje, as coisas estão muito rápidas, tá? Já vem assim há um pouco de tempo, né? Desde o surgimento da pandemia, as empresas elas já vinham se preparando para que isso acontecesse, né? Essa questão da inovação, né? Temos clientes hoje que não têm formação em universidade, né? Que é uma cultura um pouco aí do século passado, vamos dizer assim, né? Todo mundo tem que ter uma formação na universidade. Hoje nem tanto é assim. Lá no escritório a gente tem pessoal do TI que muitas vezes não tem uma formação específica, mas o cara é bom, o cara entende, o cara é estudioso, faz cursos, fala línguas, né? Tem a ideia de inovação, tem a ideia de liderança, tem a ideia de equipe, tem a ideia de time. E é isso que você tem que entender, qual é a cultura que você quer implementar na sua empresa. Qual é a cultura que você quer que seu cliente ele enxergue em você, tá? Então, os desafios da inovação é isso, é saber o que é que o meu cliente ele precisa, qual é a tecnologia que ele precisa, e não só o cliente, o parceiro também, certo? O seu colaborador também, o seu fornecedor também. A gente tem que estar atento à inovação, como eu coloquei para vocês ali. Além disso, rever a estratégia e implementar novos modelos de negócio
é o objetivo, né? É essencial para alcançar esse objetivo, que aí a gente vai ter a sustentabilidade da operação. Por que eu estou falando sobre sustentabilidade da operação? Porque existe dentro do negócio, dentro do empreendimento, dentro da empresa, a perpetuidade do negócio, né? E para o negócio ele ser perpétuo, ele tem que ser sustentável. Sustentável não só financeiramente. Nós precisamos também do quê? Nós precisamos de equipe, nós precisamos de uma estrutura jurídica, precisamos de uma estrutura financeira, uma estrutura bancária, uma estrutura de documentos, procedimentos a serem construídos e seguidos, padronizados, executados, tá? Então, junto com os desafios da inovação, quais são os desafios? Vamos ter que descobrir e sempre estar ali desenvolvendo esses desafios. Temos aí o objetivo, a meta de tornar o nosso negócio perpétuo, tornar o nosso negócio sustentável, não somente para nós empresários, não somente para nós empreendedores. Temos aí uma equipe, um time que depende da gente, que depende de nós, né? Lembre-se que o empreendedor, ele emprega direta e indiretamente. Então, existe essa função social, essa missão do empreendedor, que é importantíssima e que muitas vezes nós não lembramos, né? Mas é importante saber que o empreendedor, ele tem sim a sua função social na sociedade. Para isso, né, para esse desenvolvimento, para essa inovação, né, para essa sustentabilidade, para essa perpetuidade do negócio, é preciso pensar em algumas coisas. Eu citei aqui no slide alguns pontos, né, para a gente poder pensar juntos, certo? Primeiro, posicionamento estratégico, né? Aí a gente vai falar um pouquinho da parte de administração e vocês vão passar, Pedro, por que você está falando sobre administração se hoje eu vim aqui ouvir você falar sobre um jurídico disruptivo, um jurídico descomplicado, né, uma gestão jurídica na era digital? Porque, pessoal, vocês têm que entender que tudo o que se faz dentro da empresa passa pelo jurídico. Desde o momento em que se inicia a atividade empresarial até o final da atividade empresarial, tudo que você realizar vai passar por uma legislação, tudo vai passar por um contrato. E isso envolve o jurídico. Então, o posicionamento estratégico, né? Como é que você vai se posicionar estrategicamente? Muitas vezes o seu posicionamento estratégico, ele não vai estar adequado àquela atividade que você quer fazer, àquela atividade que você pretende desenvolver ou então já está desenvolvendo. Né? Muitas vezes a gente está fazendo uma coisa aqui na rede social, uma outra coisa no escritório, uma outra coisa em casa, uma outra coisa para os amigos, uma outra coisa para os familiares, e aí não estou posicionado estrategicamente para o desenvolvimento daquilo que eu sempre pretendi fazer na minha empresa, né, como empreendedor, como empresário. Então é preciso pensar no posicionamento estratégico até para saber qual o setor específico eu vou precisar estar alinhado, para que aí sim o jurídico ele precise saber quais são os tipos de contratos, qual é a legislação que vai ser aplicada no seu negócio, né? Porque a gente tem diversas legislações, né? O nosso sistema jurídico ele é amplo demais, né? Então temos aí o direito do consumidor, direito trabalhista, direito regulatório, dependendo do setor que você vai aplicar, se é o bancário, se é financeiro, se é uma fintech, se é o setor de alimentação, que aí tem a regulação da Anvisa ou da agência estadual do estado que você desenvolve o seu negócio. Então perceba que qualquer negócio que você vai implementar ou que você já desenvolve, ele precisa ter o cuidado de ter os contratos certos, de ter as cláusulas corretas nesse contrato, dependendo do setor específico, ou seja, depende do seu posicionamento estratégico. Além disso, nós temos a cultura organizacional da empresa. A cultura é importantíssima, é aquele feeling que se passa desde o início, é a transparência, né? É o jeito de você falar com o seu empregado, com o seu funcionário, com o seu colaborador, com o seu funcionário, com o seu prestador de serviço, né? De modo que você já inicia uma relação, você já inicia um namoro dizendo, ó, aqui são essas regras, você topa? É legal para você? É legal para mim?
Então vamos deixar isso registrado aqui no contrato, vamos seguir esse procedimento, vamos fazer dessa forma, inicia de tal hora, fecha de tal hora, tem que desenvolver durante a madrugada. Tudo isso faz diferença, né? Hoje nós temos setores que trabalham somente pela madrugada, né? Hoje temos setores que trabalham 24 horas, né? Setor de TI, setor de indústria, diversos setores, né? Mão de obra, prestação de serviço, e que para isso você precisa ter posicionamento estratégico e uma cultura organizacional bem definidas para que o jurídico ele esteja implementado dentro desse posicionamento e dentro dessa cultura para que ele possa implementar toda a segurança jurídica do seu negócio. Isso é importante que se faça desde o início. Ah, Pedro, então não fiz no início, não dá mais para fazer? Claro que dá para fazer, né? Obviamente que vai ser um pouquinho mais demorado, um pouquinho mais custoso, né, em relação a tempo, em relação à alteração, à mudança de cultura, mas tudo é possível, desde que o time esteja engajado, desde que você empreendedor, você sócio, você empresário, tenha essa necessidade, certo? Outra coisa, motivações humanas, né? Isso é importantíssimo, o Janguier fala muito sobre isso, vários colegas aqui do Êxito falam sobre isso, né? Que é sobre qual é a sua motivação, o que é que você pretende fazer, qual é a sua vontade de fazer. Ou você está fazendo isso somente pelo dinheiro, tá? Não vamos ser hipócrita e não vamos falar de dinheiro. Óbvio, todo mundo faz pelo lucro, lucratividade, é importante o dinheiro para várias coisas. Mas qual é a sua motivação? Qual é a sua missão dentro da empresa? Tá? Quando você faz uma coisa voltado, né, para o seu bem-querer, o seu bem-estar, primeiramente, primordialmente, você vai atender aquilo que é de melhor, que é o quê? Que é a sua missão, né? Que é o seu valor, aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Então, tem as suas motivações, né? Cada um de nós somos diferentes, né? Eu tenho uma motivação, você tem uma motivação, né? Todo mundo tem uma motivação diferente. Isso é importante porque durante o pensamento da empresa, né, durante aquilo que você criou, que você imaginou, que você desejou, isso aí vai trazer para você um empurrão, né? Vai fazer com que você tenha vontade de acordar todos os dias e fazer isso todos os dias, né? De modo que você tenha uma motivação, você vai mostrar isso para as pessoas. Essa é a sua missão, está ali incrustado em você, certo? E isso aí vai fazer com que o seu negócio ele seja sustentável, ele vai fazer com que o seu negócio ele seja perpétuo, tá? Outra coisa, excelência na entrega. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo por quê? Porque o cliente, ele quer sempre uma boa entrega. Ele quer que você tenha segurança naquilo que você está passando. Não importa qual é o setor que você desenvolve. Vou tomar um gole d'água aqui. Eu sempre converso muito com meus clientes sobre isso, né? Tanto na empresa de educação, né, de aulas que nós temos, quanto no escritório, né? Sempre atender o cliente como se ele fosse único, como se ele fosse o último, ou como se ele fosse o primeiro, né? Lembra quando você conseguiu aquele seu primeiro cliente? Que você vibrou, nossa, consegui, vendi, a venda foi ótima. Ou então aquele último cliente, nossa, acabei de fechar aqui esse último cliente. Então você vai lá, você tem aquela ânsia, aquela vontade, né, de conseguir aquele cliente, de fechar, de fazer com que aquela sua meta ela seja transformada em realidade, mas você precisa entregar. E a excelência na entrega, ela faz parte do jurídico. Por quê? Porque se você é contratado e você não entrega da forma como você prometeu, da forma como você mostrou para o cliente, criou na cabeça do cliente aquilo que você demonstrou para ele, que você criou, que você fez uns slides, você fez uma apresentação bonita, fez tudo legal, ele vai ficar frustrado. Vai ficar frustrado ele, vai ficar frustrado a equipe, e isso não é bom. E vai haver um descumprimento contratual, né? Até porque a entrega vai estar prevista no contrato. Além disso, pessoal, temos os modelos de negócios, né? Está tudo, se você perceber, está tudo um dentro do outro ali. Mas esse modelo de negócio que você vai escolher, ele é importante porque isso também altera
a parte jurídica, né? Esse negócio ele vai ser virtual ou esse negócio ele vai ser presencial? Ou esse negócio vai ser híbrido? A gente não sabe, né? Esse negócio ele vai impactar a sua vizinhança? Será? Será que é uma casa noturna? Será que é um local, um bar onde toca música alta? Né? Qual é o modelo de negócio que você quer implementar? Então perceba, poxa, de fato, Pedro, eu não tinha pensado nisso. Porque normalmente a gente não pensa, a gente pensa simplesmente, eu tenho um desejo e eu vou implementá-lo, não importa como. Isso é o que nós empreendedores fazemos, né? Mas a gente tem que pensar no passo a passo, quais são as características que vão influenciar nesse modelo de negócio, nesse posicionamento estratégico, na cultura organizacional que a gente vai implementar nesse negócio, para que a gente tenha uma excelência na entrega para os nossos clientes e para toda a sociedade que estiver ao redor, para que ninguém seja impactado. Temos também estratégias de precificação. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Muita gente, muito empresário, muito empreendedor, muito sócio, esquecem que o jurídico ele faz parte do negócio, certo? E esquecendo disso, não colocam na precificação. E tudo tem que ser precificado. Você sabe mais disso do que eu, né? Você que tem aí empresa faz tempo, você que empreende aí faz tempo, você sabe que tudo tem que ser precificado, né? Qual é a hora do seu colaborador, quanto é a hora, quanto é que custa a energia, quanto é que custa o ar-condicionado, quanto é que custa uma estrutura, certo? Quanto é a hora trabalhada do coordenador, do gerente, do supervisor, do auxiliar, do pessoal da limpeza, né? Então tudo isso tem uma hora, tem um custo, tá? A parte fiscal, né? A parte do contador, tem que ter, todo mundo tem um contador, né? É importantíssimo saber disso. Então, tudo isso tem que estar na precificação, certo? Até porque você vai saber qual é a sua margem de lucro lá no final, depois de precificar tudo isso. Após isso, você esqueceu de colocar o jurídico, mas é o jurídico que faz o teu contrato. É o jurídico que fez o teu contrato social. É o jurídico que fez a abertura da sua empresa. É o jurídico que está alinhando ali com seus clientes quando dá um problema. É o jurídico que vai fazer toda a estruturação do seu negócio para trazer uma segurança legal para o teu negócio, para o teu cliente, né? Para que a entrega ela seja realizada com excelência. De modo que, aí sim, a gente tem um jurídico descomplicado. Coloquei ali em azulzinho, bem negrito, para vocês lembrarem que é importante ter um jurídico, mas o jurídico, pessoal, não é algo complicado, né? O jurídico, na verdade, ele existe para descomplicar. E você tem que entender isso dessa forma, né, para que você entenda que isso faz parte da sua empresa, faz parte do seu negócio, inclusive na sua vida pessoal, né? Eu costumo dizer que nós, pessoas físicas, né, separada da pessoa jurídica, da PJ, né, nós somos uma empresa. Né? Então eu tenho que gerir esta empresa aqui. Eu tenho que gerir como é que esta empresa ela vai estar apresentável para vocês, qual é a roupa que ela está apresentável. Eu tenho que gerir a saúde dessa empresa, né? Então eu tenho que ir sempre ao médico, eu tenho que gerir a empresa, como é que essa empresa está funcionando, ela está gerando finanças, ela está gerando dinheiro. Então, tudo isso é uma gestão. Então, a gestão da pessoa física, ela se aplica à pessoa jurídica, obviamente, nas suas proporcionalidades. Mas entendam que o jurídico não é complicado, ele é descomplicado. As pessoas é que complicam. Por isso que eu vim aqui hoje para falar para vocês que a gente está sempre à disposição, mas desde que exista essa conexão, essa interação do empreendedor com o advogado, do empreendedor com o mentor jurídico, do empreendedor que entenda que o jurídico ele faz parte da sua companhia, da sua empresa, da sua sociedade empresária, né? Lembre-se também que é preciso pensar na estratégia das parcerias. A estratégia das parcerias, ela existe porque, na minha visão, a gente não consegue construir um negócio sem parcerias, né? Sempre quando eu vou fazer um projeto jurídico, alguma coisa, eu sempre penso quais são as estruturas que eu consigo fazer parceria, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Sempre que eu consigo fazer um canvas ali, eu consigo colocar naquele fundo branco, né, eu coloco a minha solução no centro e vou sempre puxando ali certas informações que vão me ajudar no desenvolvimento daquele problema ou daquela solução, certo?
Então, se eu não tenho parceria, eu vou ter alguma dificuldade, né? Então, eu tenho que ter uma parceria. Se eu estou no empresarial, eu vou ter uma parceria com o pessoal da portaria, né? Eu estou prestando um serviço ali de saúde, por exemplo, uma clínica odontológica, né? Eu estou prestando um serviço de saúde, estou fazendo harmonização orofacial, eu estou fazendo implantes, né? A gente está fazendo essa semana a semana da saúde bucal. Então, como é que as pessoas sabem que isso está acontecendo? Somente pela internet? A internet é ótimo, tem que ser feito mesmo, tem que patrocinar mesmo, porque isso dá um maior, você vai metrificar isso de uma forma melhor, você vai aumentar esse alcance das pessoas que você quer mostrar o seu trabalho. Mas por que não ter parcerias no prédio que você trabalha? Né? Por que não ter parcerias com empresas de familiares? Por que não ter parcerias com os setores públicos que precisam? Na escola do seu filho, por exemplo, certo? Dá para fazer essas parcerias, é importante fazer essas parcerias. Mas para fazer essas parcerias, tem que ter um jurídico descomplicado, tem que ter contrato, tem que ter convênio, tem que ser bem desenvolvido, tem que ser respeitado, com cláusulas de confidencialidade, com cláusulas de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, para que não tenha problema. Não adianta querer fazer as coisas de forma bagunçada, vamos dizer assim, porque no final das contas você acaba se prejudicando lá no final. Então vamos fazer as coisas com calma, mas vamos fazer de forma organizada. E ainda, inovação e tecnologia. Quando a gente falou lá no início de inovação, a gente falou que a gente está nessa era de sempre inovar, sempre inovar, sempre inovar. Então, se está acontecendo essa transformação digital sempre no nosso panorama de empreendedorismo, a gente precisa estar atento, né? Com o direito, com o jurídico é a mesma coisa, certo? Existem várias normas, o nosso sistema jurídico brasileiro, ele existe, né? E ele não é como outros sistemas jurídicos aí que tem pelo mundo afora, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui normalmente se cria lei atrás de lei. Então, a gente tem que estar sempre atento à legislação atual para aplicar aquela legislação para aquele dado momento e também atento se tiver uma legislação nova, né, que vai entrar em vigência logo mais e que pode impactar no nosso empreendimento, certo? De modo que, principalmente quando a gente fala de um novo tributo ou de uma majoração de um tributo ou minoração de um tributo, de um bom planejamento tributário que vai trazer para você, empresário, uma diminuição no seu custo, que vai melhorar a sua precificação e que lá no fundo vai aumentar o seu lucro. Vejam que tudo que eu falo está atrelado ao jurídico, né? Planejamento tributário, blindagem patrimonial, né? Precificação, lucro, fiscal, tudo está alinhado. Se você tem um bom jurídico, você vai ter uma boa desenvoltura, um bom desenvolvimento do seu negócio. E aí a gente vai para as melhores práticas da gestão jurídica, né? Que é para isso que a gente veio falar hoje, né? Você entender que a gestão jurídica pode ser feita de uma maneira tranquila e descomplicada, né? Quais são as melhores práticas, né? Essa nova realidade, a essas inovações que vêm surgindo. A gente está cada vez mais falando de uma cultura chamada low touch economy. Né? O que é isso, Pedro? Como é que eu posso dizer? Uma diminuição, uma economia, um baixo custo de tudo, na verdade. Inclusive, obviamente, do jurídico. Né? Tem que estar todo mundo bem alinhado para que a gente tenha aí uma noção de que a empresa, dentro da sua precificação, ela precisa de vários serviços, mas esses vários serviços precisam estar alinhados com um sistema mais digital, ágil e com baixo custo. Nessa nova realidade, a gente sempre fala de ou inova ou morre. Isso é interessantíssimo. Isso é uma máxima que a gente deve sempre utilizar, porque hoje o mercado ele não aceita mais, né, boa parte do mercado, na minha visão, sei lá, 90% do mercado, ele não aceita mais aquelas ideias antiquadas, aquelas ideias ali retrógradas, né? Hoje a sociedade é outra, né? Hoje os gêneros são outros, né? Então, falando aí até em mudar a língua portuguesa para mudar essa questão de gênero. Então,
é importante que a gente fale dessa questão de inovação, porque se eu não inovar, né, eu vou ficar para trás. Então, se você não inovar tendo um jurídico descomplicado, você vai ficar para trás, né? E essas inovações que trazem inovações também para o jurídico vão alterar a interpretação dos contratos atuais que você tem e precisam ser renovados, certo? É por isso que você precisa saber como explorar novos canais, práticas, frameworks e ferramentas. Tá? Isso não está atrelado somente ao seu negócio, diretamente ao core business da sua empresa, certo? Mas também do jurídico. Tá? O jurídico ele precisa de ferramentas e ferramentas atuais, ferramentas atualizadas. Né? Não somente em estrutura física de equipamentos para poder trabalhar, mas também com sistemas que vão te ajudar. Sistemas de gestão jurídica que vai trazer para você uma métrica se alguns KPIs utilizados, eles estão sendo bem desenvolvidos ou não. Ou se aqueles KPIs eles estão corretos, estão adequados à tua atividade. Então, por isso que um bom jurídico, um jurídico com um custo baixo, ele vai ter um bom sistema, com bons relatórios, para que se tenha uma boa gestão. Vejam que isso sim é um jurídico inovador e que não custa caro para você. Certo? Mas não se preocupe, como eu estou dizendo ali, a gente está aqui para ajudar você da melhor forma. E aí, o que é que você vai aprender aqui comigo hoje, além do que a gente já vem aprendendo? Né? Eu coloquei ali alguns pontos, eu gosto muito desse tom de azul, para que vocês tenham aí essa ideia de uma segurança do que está sendo falado, né? Uma tranquilidade do que está sendo falado aqui, porque é isso que eu sempre apliquei na minha vida, desde a época que eu estagiava, desde a época que eu era CLT, desde a época que eu era empregado, e que depois desenvolvi aí a cultura da PJ, né? De que abrir uma PJ, abrir mais de uma PJ, já abri a terceira PJ. Então, para isso, além de empreendedor, eu preciso lembrar de ser um bom jurídico, tanto para os meus clientes, quanto para os meus fornecedores, para os meus colaboradores, e para mim mesmo, para a minha empresa, né? Assim como você. Então aqui você vai aprender o papel de gestor. Aqui você vai aprender técnicas de gestão jurídica. Aqui você vai aprender como construir um time de excelência. E ainda como definir metas alinhadas à estratégia de crescimento com uma boa segurança jurídica. Isso é a minha maior preocupação. Todo esse início aqui está alinhado com esse último, porque se você não tem uma segurança jurídica no seu negócio, você fica preocupado, você não dorme bem, você fica sempre ali, poxa, será que vai dar errado? E sofri ali um problema de assédio na empresa, como é que eu faço agora? E tive ali uma reclamação trabalhista na empresa, como é que eu faço agora? Certo? E aí vem isso aqui, que é sobre incêndio. Já ouviu falar de incêndio? É isso aí. Sua equipe apaga incêndios ou entrega resultados. Já parou para pensar nisso? Cara, isso é sensacional. Por que é que a maioria dos empresários só contratam um jurídico quando precisam apagar incêndio? Por quê? Você sabe? Você está pensando aí, ixi, de fato, eu costumo apagar incêndio, eu não me programo, eu não me preocupo, eu não faço as coisas com cautela, eu não faço as coisas com previsão. Pois é isso aí que sua equipe deve passar. E é isso aí que você não deve deixar acontecer. Normalmente, nós advogados somos contratados ou como bombeiros ou como mágicos. E nós não somos bombeiros e não somos mágicos, certo? Porque eu não vou conseguir fazer uma mágica. Eu vou tentar resolver o problema depois que o problema ele foi instaurado. Eu não consegui prever esse problema. Não consegui prever saídas, né, para que esse problema ele viesse de uma forma mais amortizada, por exemplo. Certo? Lembre-se sempre o quê? Que um incêndio, quando ele acontece, ele pode até ser apagado. O advogado ele vai conseguir apagar aquele incêndio. Mas as marcas vão ficar. Você já parou para pensar? Quando você tem uma queimadura, você está ali fazendo seu ovo de manhã, bonitinho, ovo com bacon, e ali você pegou o celular, bateu a mão, ixi, queimou. Quando queima, fica a marca.
né? Então o incêndio ele vai deixar a marca em você, vai deixar a marca na sua empresa, vai deixar a marca nos seus colaboradores ou nos seus clientes. Ah, Pedro, isso é bobagem, isso é besteira. Isso, pessoal, muitas vezes pode impactar, dependendo do tipo de atividade que você tem, até na vida de um cliente seu, tá? Ou até na vida de um colaborador seu. Por exemplo, vai que você trabalha numa empresa de engenharia, vai que você é empreendedor numa área de engenharia e você tem um colaborador que ele trabalha pendurado numa balança ou num rapel. Isso pode impactar na vida dele, né? Se as normas de segurança do trabalho elas não forem bem aplicadas, né? Se, por exemplo, você tem uma clínica médica e na anamnese ali você não faz uma boa anamnese e você ou a sua equipe ela vai prescrever algum medicamento que aquele paciente não pode tomar. Isso pode custar a vida do paciente, né? Isso vai impactar, se você não tiver um termo de consentimento livre, esclarecido, por exemplo, bem desenvolvido, de acordo com o que pede as normas do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Federal de Odontologia, isso vai impactar na sua vida diretamente. Você pode perder a sua clínica, a sua profissão. Então vejam que quando você não se prepara, você vai apagar um incêndio. Sua equipe vai apagar um incêndio. E o incêndio ele vai deixar marcas. E essas marcas elas podem nunca mais sair ali da sua estrutura, certo? Então pensem sempre nisso. Isso aqui, para mim, acho que talvez seja o mais importante de tudo que a gente está falando aqui hoje com vocês. E aí vem a questão de gestão jurídica, né? Já vejo ali que está escrito em negrito advogado de confiança. Advogado de confiança. Advogado, pessoal, sempre vai ser uma pessoa que você tem que ter de confiança. Você tem que contar tudo para ele. É igual médico. Imagina que você vai ao médico e você não conta tudo. Ah, doutor, Você fuma? Não, não fumo. Você bebe? Ah, socialmente. E você toma remédios assim? Ah, não, nem remédio para dor de cabeça eu tomo. Mas na verdade você fuma quando vai para balada, você bebe, né, ali todo dia, à noite, quando sai do escritório, né? E você toma aí vários remédios para dor de cabeça, toma Red Bull porque não consegue dormir, toma remédio para dormir porque tomou muito Red Bull. É aquele bolo doido, vamos dizer assim, né? Vejam que se você não conta para o seu médico aquilo que você faz, ele não vai conseguir prescrever direito aquilo que você precisa, tá? O advogado é a mesma coisa. Se você não conta tudo o que está acontecendo para o advogado, se você não conta toda a sua ideia, ah, não, doutor, aqui aconteceu isso aqui, mas é tranquilo, a gente não faz contrato, mas a gente tem um terminho aqui que a gente faz que é tranquilo, né? Quando na verdade você não faz contrato, você não faz termo, você não faz nada. Se você, por exemplo, trabalha com redes sociais, né, e você não tem um termo de uso de imagem da pessoa que você está fazendo, como é que você vai poder mostrar a imagem daquela pessoa com o seu trabalho? Veja que isso pode trazer um problema imenso para você lá na frente, ou para a sua equipe, ou para a sua empresa toda, né? Isso pode gerar, inclusive, a sua falência. Então, tem que contar tudo para o seu advogado, não tem que ter medo. O advogado ele não está ali para julgar, o advogado ele não é juiz, o advogado ele é advogado. Tá? O jurídico ele está ali para ajudar você. Então, qualquer tipo de empresa, eu coloquei ali startup, micro, pequena, média empresa, qualquer tipo de empresa sempre tem que ter um advogado. E, obviamente, que o advogado é sempre de confiança, como um médico de confiança que você tem, certo? Ele é um parceiro para auxiliar na prevenção de demandas e na regularização jurídica do empreendimento, especialmente sua, né? Porque você acha, às vezes, que você não tem problema, você, pessoa física, você que está aí assistindo esse curso agora, certo? O desconhecimento do empreendedor na seara jurídica é normal, ótimo, é isso mesmo. Até porque, se você tivesse conhecimento da área jurídica, você estaria aqui comigo e não aí assistindo, certo? Mas, o que é que acontece? Você precisa saber delegar essa atividade para um especialista. Porque é ele que vai te ajudar a resolver os seus pepinos. É ele que vai te ajudar a você não ter os pepinos. É isso que é um jurídico descomplicado. E aí vem a parte vermelha agora, o que é complicado. Aliado àquilo que a gente falou do incêndio, isso aqui é importantíssimo. Atualmente no Brasil não há cultura de se preocupar com os aspectos legais. Foi o que a gente estava falando. É aquele negócio, né? Vamos apagar incêndio. Vamos fazer uma mágica aqui agora.
né? Esse é um dos principais, se não o principal erro do empreendedor que leva frequentemente à falência precoce de uma ideia promissora. Né? Isso não é o Pedro que está falando, são as pesquisas que falam, vocês sabem muito bem disso, o quanto é difícil ser empreendedor e quantas empresas elas morrem antes da sua maturidade, né? Antes de atingir ali 5 anos. Né? Tem empresa que morre com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos de existência. Né? Então, vejam que muitos desses falecimentos, dessas falências, elas ocorrem porque não tem uma preocupação com a legalidade do negócio, com a estrutura jurídica do negócio, não se preparou com o modelo de negócio, não se preparou com a entrega para o cliente, não se preparou com a estrutura de trabalho da coletividade, não se preparou com a sociedade que está ao redor do negócio. Né? Tudo isso pode levar à falência. Né? Vocês sabem disso. Né? Vocês que têm loja na rua, têm loja no shopping center, por exemplo, vocês sabem dessa problematização. Vocês que têm, por exemplo, uma instituição de ensino, né, de pré-escolar, né, a seriedade, a responsabilidade que é cuidar de crianças pequenas. Né? E isso tem que ser olhado pontualmente, isso tem que ser olhado de uma forma única, como todos os outros setores. Olha com carinho para aquele negócio. Cadê a sua motivação pessoal para desenvolver aquele negócio? Tem que ter isso, certo? É precitadamente concluído por parte dos empreendedores brasileiros que ter um advogado é como se fosse ter um luxo. Não, pessoal. Né? É interessante o seguinte, que muitas vezes, né, vocês precisam de orientação jurídica e o que é que se faz? Ah, não, vamos procurar um advogado, aquele amigo meu, aquele que acabou de se formar, ou então aquele que está, o filho da minha vizinha que está na faculdade ainda. Vamos fazer algumas perguntas a ele para não precisar pagar advogado. E aí, se aquela pessoa não é especialista, se aquela pessoa não entende, você vai fazer uma bobagem, né? Porque você deixou de investir um valor na sua empresa achando que estava gastando, achando que era um custo e não um investimento. Né? Quantos de vocês vão para o advogado e não pagam consulta? Já pararam para pensar nisso? Agora, se vocês vão no médico, vocês pagam consulta. Então, pensem que advogado não é luxo. Advogado faz parte da precificação. Tá? É importantíssimo para vocês terem uma estrutura jurídica, dependendo do tamanho e o porte da empresa de vocês, a necessidade de um mentor ou de um jurídico interno, mentor jurídico ou um jurídico interno, ou então um jurídico externo. Né? Isso é importantíssimo. Pensem nisso, por favor. Se tiver qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser trocar uma ideia, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia sobre isso, para que vocês não fiquem despreparados, né? Para que vocês não fiquem preocupados, e sim despreocupados, para que você possa desenvolver o seu negócio. Eu sempre digo isso para os meus clientes. A gente, advogado, nós somos mais um parceiro de negócios do que simplesmente advogados, do que uma banca de advogados que vai cuidar da parte legal da sua empresa. Então, para isso, é que isso não é um luxo, isso é um investimento, isso faz parte da precificação do seu negócio. Essa não é a realidade ante a existência de escritórios de advocacia modernos. Né? Então, não é um luxo, como eu estava dizendo, faz parte da precificação. Né? Aí, como tudo mudou no nosso mundo, né? Com toda essa inovação, com toda essa transformação digital, o jurídico também mudou. Né? Existem as grandes bancas, existem os grandes escritórios, né? Para as grandes empresas, né? Para as grandes estruturas, mas existem também escritórios modernos, escritórios boutiques, né? Escritórios que vão ajudar ao seu negócio. Né? Se você tem uma startup, né? Se você vai receber um funding, por exemplo, né? Se você é uma microempresa, um microempreendedor, está pretendendo iniciar agora, o que é que você vai fazer? Você vai contratar um escritório caro? Um escritório que é um escritório que é para grandes empresas? Não, você vai contratar um escritório, ou um advogado, ou um mentor jurídico que é próprio, que foi feito para você, certo? Então, se você também é pequena empresa, microempresa, né, um microempreendedor, empresa de pequeno porte, cada tipo de empresa vai ter um advogado, vai ter uma estrutura jurídica própria para você. Não ache que advogado é caro. Não ache que o jurídico ele sempre vai ser complicado. Não, ele está aí para ajudar o que você precisa. Existem atualmente, isso é interessante,
Interessantíssimo. Existem atualmente planos de assessoria jurídica voltado para cada tipo de empresa. Isso é ótimo. Isso é disruptivo. Eu não posso cobrar a mesma coisa de uma pequena empresa ao que eu estou cobrando a uma média empresa, né? A balança aí, ela não está aí equilibrada, né? A gente precisa equilibrar isso, né? Cobrar o valor justo para as empresas de pequeno porte, cobrar um valor justo para empresas de médio porte, cobrar um valor para empresas que estão iniciando, cobrar um outro valor para empresas que já estão em desenvolvimento, que já tem um faturamento diferenciado. Então entendam, mais uma vez, que não tem que ter medo do advogado, não tem que ter medo da consulta do advogado, né? Acho que da mesma forma que você gosta de receber o seu valor, né, a parte financeira por aquilo que você está vendendo, seja uma prestação de serviço ou seja uma mercadoria, né, o advogado ele também precisa receber aquele valor para ele prestar um bom serviço para você, para que ele possa entregar com excelência o trabalho que ele está desenvolvendo. Da mesma forma que você precisa entregar com excelência para o seu cliente. Vejam que é uma cadeia, né? Estamos todos ali de mão dadas para que o negócio ele possa estar bem desenvolvido, né? Com advogados de confiança para que possa orientá-lo com a segurança necessária para o seu negócio. E aí, a gente fala um pouquinho sobre o mentoring, né? A questão do mentor, que a gente já está tão acostumado a ouvir aqui no Êxito. Como tudo que a gente já falou aqui e como todo o mercado, nós estamos em constante mudança. Foi isso que a gente falou até agora, não é isso? O jurídico também é assim. Então se criou a figura do mentor jurídico, né? Para você que precisa de orientação legal, né? E não pode ou não quer ainda contratar uma banca de advogados, um escritório ou até um advogado para trabalhar internamente com você. Muitas vezes você também não tem necessidade de ter um jurídico interno, dependendo do tamanho da sua companhia, dependendo do tamanho da sua sociedade empresária, né? Então o mentoring, ele também existe no jurídico e ele é importantíssimo, né? Eu digo muito para os meus clientes. Lá eu sempre digo, gente, aqui a advocacia é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu ainda brinco. Isso não é conversa de vendedor, certo? Por quê? Imaginemos, quando você está com um problema, se você tem um advogado de confiança, que a gente falou lá atrás, você vai ligar para quem? Seu advogado. Ah, mas seu advogado não pode atender fora do horário comercial. Não existe isso. Advogado é igual médico. Você que é médico aí que está ouvindo isso, você deve estar rindo agora, deve estar pensando sobre isso, né? Por quê? O advogado, ele tem que estar à disposição para gerenciamento de crises. O advogado, ele é muitas vezes também um terapeuta, né? Você está ali com um problema, achando que é um problema, mas na verdade não é um problema. Mas você só vai conseguir identificar isso se você falar com o advogado, se você falar com o seu mentor jurídico, entendeu? Então, por isso é que existem aí uma assessoria mensal, como está ali bem definido, né? Por isso é que você só vai conseguir tomar decisões, né? Fazer a tomada de decisões dentro do seu empreendimento, né? As decisões sérias que você precisa tomar com orientação jurídica por trás, né? Então, muitas vezes, outro detalhe que é preciso falar muito, que eu falo demais isso para os alunos e para os clientes, é o seguinte: muitas vezes a decisão ela é urgente, tudo bem, né, gente? Vamos fazer de tudo para tomar uma boa decisão de forma urgente, de forma emergencial, né, com as devidas mudanças aí das palavras urgentes e emergência. Mas vejam que a urgência ela não pode se tornar algo corriqueiro. Ela não pode se tornar algo de forma que a sua empresa vai sempre estar apagando incêndios. Aquilo que a gente falou lá atrás. Percebem que tudo que a gente fala sempre vai e volta, vai e volta, vai e volta? É porque, pessoal, o jurídico ele sempre está presente na vida de vocês. Ele sempre tem que estar presente. Você que ainda não enxergou isso. Então, para você tomar uma decisão diária, você precisa de um jurídico, né? Uma tomada de decisão importante, você precisa de um jurídico. Para quê? Para que você não precise tomar decisões urgentes o tempo todo. Porque senão você vai virar um corpo de bombeiros e não uma empresa que vai vender brownie
não uma empresa que vai vender chocolates aí no período da Páscoa, não uma empresa que vai vender, por exemplo, ornamentação natalina quando for o período do Natal, não uma empresa que vai vender produtos femininos ou produtos masculinos na época do Dia das Mães ou na época do Dia dos Pais, né? Então você vai ter uma empresa tranquila, pronta para vender e pronta para entregar com excelência, porque você vai ter um jurídico que sempre vai te ajudar. É essencial como empreendedor ter advogado. Isso é essencialíssimo. Vocês já devem ter assistido várias palestras falando sobre isso, da preocupação de se iniciar um negócio pensando na parte jurídica, né? Se você, por exemplo, tem uma cooperativa, se você tem uma associação, se você quer transformar isso numa sociedade empresária, como é que você vai fazer? Né? Se você tem aí várias ideias na sua cabeça e você quer desenvolver, poxa, contrata uma equipe para te ajudar, uma equipe multidisciplinar, né? Você que está aí, você gosta de treinar? Você que gosta de treinar, você vai lembrar sobre a necessidade de você ter um personal trainer. É muito bom, né? A pessoa que treina só é de um jeito, a pessoa que treina com personal é totalmente diferente. Então, do mesmo jeito que você tem que ter um personal trainer, eu uso isso para minha vida e digo isso para todo mundo. Eu tenho que ter um personal trainer, um personal health, né, que é para saúde, um personal stylist, para eu estar bem vestido para vocês, né, para meus clientes. Tem que ter um personal life, né, um terapeuta, uma pessoa que vai te ajudar, um personal professional, vamos dizer assim, né, um mentor, né, que no meu caso é a Gabi, que me ajuda a parte de mentoria profissional, a Gabi Didier. Então, vejam que, e além disso, vários mentores, né? O Janguier mesmo, eu sempre digo ele é um dos meus mentores, né? Eu fui pupilo dele aí por muito tempo lá no Grupo Ser Educacional e aprendo muito com ele. Então, com certeza, vocês devem ter ouvido falar isso já em várias palestras, né? A necessidade de ter um corpo jurídico, a necessidade de ter um advogado ou a necessidade de ter uma orientação legal. Se você está com a ideia e você precisa de alguma coisa, contrata essa equipe multidisciplinar, né? Não é só o jurídico é um ponto disso tudo, né? Que ele vai ajudar você a pensar em todas as áreas, né? Então, contrata uma equipe multidisciplinar, dependendo do teu setor, e que nessa equipe tem que ter um jurídico, certo? Então, um advogado, ele é essencial para os serviços jurídicos necessários, né? E também para que você esteja alinhado com a realidade do mercado, certo? É para isso que existe a figura do mentor jurídico, certo? O mentor jurídico ele vai te ajudar nisso, né? É uma figura, vamos dizer assim, um pouco nova nessa nossa relação, né? A mentoria jurídica realizada por um advogado especialista nesse segmento permitirá a orientação focada no negócio do empreendedor, né? Então, se você, inclusive, puder contratar uma pessoa com expertise no teu negócio, melhor ainda. Porque uma coisa é você contratar uma pessoa que faz trabalhista para te orientar na área de saúde. Então, poxa, como é que ele vai te orientar na regulação da saúde se ele só faz direito trabalhista? Né? Ou então contratar um cara que é penalista do direito criminal para te ajudar nas questões de um contrato, né? Ou da abertura de uma empresa, da tua empresa, ou na alteração societária da tua empresa. Você vai receber investimento, né, de um pretenso sócio, vocês precisam fazer um acordo de acionistas, né? E esse acordo de acionistas é um criminalista que vai fazer. Você acha que isso vai dar certo? Então, preste atenção nisso, porque é preciso que você tenha uma orientação focada no teu negócio. Um especialista, aquela pessoa que tem expertise para tratar sobre aquilo, né? Para que isso vá potencializar as chances de você ter sucesso no teu empreendimento. Sucesso a gente já sabe que você vai ter, né? Mas cada vez que você vai fazendo aqueles passos, formalizando aqueles passos que o teu mentor ele te passou, né? Se ele te passou e ele já passou por isso, né? Se você faz direitinho aquilo que ele está te dizendo, aquele manual de instruções, com certeza você vai chegar naquilo que você pretende. Em inúmeras oportunidades, o empreendedor ele tem dúvidas e não possui alguém de confiança. Aquilo que a gente já falou. Você não pode estar procurando fulano nem ciclano para falar sobre um assunto que ele não tem expertise para falar.
né, você precisa, né, de um mentor, você precisa de um advogado, seja ele contratado externamente ou internamente como seletista para a sua empresa, né, para que você não tome decisões precipitadas ou decisões genéricas. Parece que você vai estar um pouco despreparado, você vai mostrar isso para a sua equipe. A equipe vai dizer, eu não tenho segurança aqui nessa empresa. Por quê? Porque se toma decisões no achismo, né? E o achismo pode ser que hoje, a curto prazo, você não tenha problemas, mas a médio e a longo prazo, com certeza você vai ter problema. Sabe por que eu te digo isso? Por experiência. Né? Porque mesmo nas grandes empresas em que eu já trabalhei e em que eu dou orientação legal, que eu sou consultor jurídico, a gente observa isso, que quando a gente não toma cuidado com um determinado ponto, aquilo ali vai se alastrar por um determinado tempo. Então, um dia, a bomba vai explodir. Então, confia no que eu estou te dizendo e pensa nessa necessidade que você tem de ter um mentor jurídico, de ter um advogado interno ou externo na sua empresa. A mentoria adequada e efetiva, ela permite a interação entre o advogado e o empreendedor. É aquela questão, vamos estar sempre alinhado. Eu prefiro muito que você me ligue e me diga, estou com dúvida nisso ou dúvida naquilo, do que você agir de uma forma inadequada, né, e depois o advogado ter que consertar aquilo. Como eu já disse, se é um incêndio, vai ficar marca, entendeu? Né? Por sorte, às vezes, a marca ela é muito, muito pequena, né, porque o advogado ele conseguiu contornar ali a situação. Mas essa interação empreendedor e advogado, essa sinergia entre os dois vai ajudar demais a sua atividade, né? De modo que vai ajudar a uma efetiva tomada de decisões. Você com certeza vai dormir tranquilo depois de ter um bom corpo jurídico para te ajudar. E aí a gente entra um pouco para os segredos de um jurídico descomplicado. Você já pensou quais são os segredos de um jurídico descomplicado? Será que existe um jurídico descomplicado? Ou é só balela aqui que eu estou falando? Claro que existe, pessoal. Não existe isso de complicação. Quem complica são as pessoas. Tá? O jurídico é uma coisa tranquilíssima, né? Trabalha com prazos, né? Trabalha com equipe, trabalha com foco, trabalha com orientação legal, com base na legislação, com base na jurisprudência, sempre transparente nessa interação com você, empreendedor. Não tem motivo para uma coisa ser complicada. Essa coisa com certeza vai ser descomplicada. Então, para a gente ir finalizando, nós temos aí essas dicas, esses segredos desse jurídico descomplicado. Por exemplo, abertura da empresa. Você tem que abrir uma empresa. Se você não tem ainda uma empresa aberta, né, se você está agindo de forma informal, né, você tende a ter muitos problemas. Né? Então, se você tem um sócio, por exemplo, e ele não está dentro da empresa, é como se não existisse uma empresa. Que esse sócio ele vai te dar problema lá no futuro. Ou você que está sozinho, ou que você que está fora do contrato social e seu sócio está dentro do contrato social, existe uma tendência de ter um problema por conta dessa informalidade, certo? Acordo de cotistas, eu falei agora há pouco. Né? Você tem um acordo de cotistas ou acordo de acionistas dentro da sua empresa, né? É preciso que você pense nisso, porque o contrato social, o que é que acontece muitas vezes? Isso é importante ser dito. Eu adoro meus amigos contadores, certo? Os contadores, sem eles, nós não vivemos. No entanto, é importante entender que o contador ele tem a sua atividade, né? Ele sabe fazer a sua atividade e é preciso que seja dessa forma. A gente divida o que é A, divida o que é B. Divida o que é setor contábil do que é setor jurídico. Né? O contador ele sabe fazer conta e, obviamente, outras coisas a mais. Não estou desmerecendo a atividade do contador. Mas o que é que acontece? Muitos contadores eles fazem um contrato social, né? Que, na verdade, muitas vezes pegam esse contrato social já lá do site da junta comercial. Isso é um perigo quando se faz isso. Por quê? Porque muitas vezes aquele contrato ele não é adequado para você. É aquele negócio, né? Eu vou tentar economizar,
e vou utilizar aquele modelo pronto. E não existe modelo pronto. É a mesma coisa, eu não quero ir ao médico, né, mas fulano ele está tomando aquele remédio para gripe, eu vou tomar. Sendo que eu tenho alergia. E aí? O que é que vai acontecer? Imagina se fecha aqui tudo e aí dá tudo errado. A mesma coisa para sua empresa, né? Se você pega um modelo geral que é utilizado para um monte de gente aí que não sabe nem o que é que está fazendo, aquilo ali vai dar errado, com certeza. Então, o contrato social, pessoal, ele existe para ser feito por um advogado e não por um contador, né? E atrelado a essa questão, a gente tem ali um acordo de acionistas, que muitas vezes a gente não quer deixar as informações dentro desse contrato social, para que não exista, porque existe a questão de confidencialidade daquele acordo entre os acionistas, acordo entre os cotistas. É importante você pensar nisso aí, principalmente porque hoje, cada vez mais, existem investimentos externos, né, pelos investidores anjos, que nós temos tantos aqui no Instituto Êxito, como vocês já sabem, e alguns deles já investiram na sua empresa, né? Registro da marca. Você já fez registro da sua marca? Já pensou nisso? Ah, Pedro, isso é bobagem, ninguém vai usar a minha marca, ou então eu posso usar a marca lá do outro fulano, ele está lá do outro lado do país, não vai me prejudicar. Isso é o que você pensa, né? Na estrutura jurídica lá do escritório, a gente recebe várias notificações de marcas sendo utilizadas indevidamente, ou quando vamos registrar as marcas de alguns clientes nossos, já existe o pedido de registro por outra pessoa. Então, se você não tem o registro de marca, pense nisso, né? Isso é importantíssimo. Tem que ter a proteção da sua marca, porque aquilo ali é o que é a porta de chegada, é a porta de entrada da sua empresa, né? Mesmo que ela não exista fisicamente. As pessoas vão olhar para aquela marca e vão lembrar e vão saber daquilo que está sendo desenvolvido por conta daquele símbolo visual, certo? Às vezes é um símbolo auditivo, às vezes é um símbolo olfativo, né? Tudo isso faz parte da marca, tudo isso faz parte da lei de propriedade industrial, certo? É importante, você pensa só industrial, mas não é industrial somente de indústria, é de tudo, certo? É de todas as marcas, de todos os setores. Acordo de confidencialidade. Você tem acordo de confidencialidade com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, com os seus clientes? Já parou para pensar se a sua atividade ela é confidencial? Será que existe essa necessidade de ter isso na sua empresa? Será que você precisa de um contrato que fale sobre isso na sua empresa, né, de ter uma confidencialidade daquilo que está sendo desenvolvido? Será que você que faz atividades de TI, você está colocando lá confidencialidade nos seus contratos? Ou se está colocando, será que ela está bem desenvolvida? Né, isso pode custar todo o seu trabalho, isso pode custar o valor da sua empresa, né? A confidencialidade de um negócio está atrelada à marca, que está atrelada à propriedade industrial ou intelectual daquele negócio. Então é importante você ter um NDA, né, que é como falam, Pedro, eu não tenho confidencialidade, mas eu tenho um NDA. É a mesma coisa. Mas tem que ser um NDA ou um acordo de confidencialidade bem desenvolvido, tá? Com penalidades bem demonstradas. Um acordo bilateral, né? Algo que seja balanceado, né? Que existe aí uma regularidade, uma formalidade para que você não perca, né, toda a estrutura do seu negócio por conta de uma falta de uma vírgula, vamos dizer assim, num contrato que não foi bem feito, tá? Carta de intenções ou letter of intent, né, LOI, né, uma carta de intenções muitas vezes quando você está participando aí, não somente de um processo de M&A, né, de fusões e aquisições. Uma LOI ou a carta de intenções, ela serve para várias outras coisas, né? Vocês estão ali, que é também como a gente pode chamar de um MOU, Memorandum of Understanding, né, um memorando de entendimentos, né, de modo que quando nós temos, são obrigações mútuas que vão existir ali, né, dentro de um início de uma relação. Eu quero ter um negócio com você, mas para isso vamos começar a namorar? É basicamente isso. E esses termos têm que ser bem descritos. Por quê? Eles vão ajudar a fazer o contrato. É como se fosse um pré-contrato, vamos dizer assim, né? Então vamos namorar, eu tenho aqui as condições, né? Para a gente poder comprar isso de você, eu preciso que você tenha
registro na Anvisa, eu preciso que você tenha o ISO para fazer essa exportação, eu preciso que as normas do meio ambiente sejam bem desenvolvidas, bem regulamentadas, né, bem estruturadas na sua empresa, né, como esses procedimentos são feitos. Então, são regras que vão estar descritas ali e que têm que ser cumpridas. E que em caso de cumprimento e vocês desejam fechar aquele negócio, aquilo ali vai ser levado para um contrato, né? Inclusive, nesse pré-contrato, nós podemos ter multa, tá? Se inclusive o sigilo for quebrado, se inclusive a cláusula de confidencialidade dele for quebrada, né? Os prazos têm que ser bem atendidos. Pode ter multa se você não cumprir o prazo. Você pode perder um negócio se você não cumprir um prazo. Então, tem que ter um contrato bem desenvolvido. Acabei de falar do MOU, né? Ou acordo de investimentos, né? Que é um term sheet, né? Que aí a gente pode ter um acordo de investimento conversível, né? Em cotas da empresa, por exemplo. Existem uns investidores que você que está aí, você está recebendo agora, por exemplo, um investimento, vão comprar aí 20% da sua empresa. Na verdade, eles vão investir 20% e vão te dar um prazo para desenvolvimento, para você devolver um valor, né, com lucro, com lucratividade daquilo que foi investido. Ou, caso isso não aconteça, ele pode converter aquilo em cotas sociais, né? Imagine que esse contrato ele não vai ser bem escrito. Isso pode levar você a pagar altas multas, inclusive a perder o seu negócio. É preciso de um contrato bem escrito. Por isso que está ali a figura dos contratos logo depois, né? Um contrato bem redigido. O contrato é tudo, pessoal. Contrato, ele é tudo, né? Tudo que você faz hoje em dia é contrato. Você que dormiu, estava na sua casa, estava dormindo, estava com o ar-condicionado ligado. Contrato de energia. Levantou, foi escovar os dentes. Contrato com a empresa de saneamento básico de água da sua cidade ou do seu estado, certo? Ligou a televisão, foi ver YouTube, né? Paga o YouTube Premium, é um contrato. Foi ver o Netflix, é outro contrato, certo? Você saiu, foi na padaria comprar o pão e seu café, contrato de compra e venda. Pegou seu carro, foi para o escritório, você utilizou a via pública e foi abastecer, contrato de compra e venda de novo. Né? Chegou na sua empresa, tem ali a sua sala, contrato de locação. Tem os seus funcionários, contrato de trabalho. Veja que tudo é contrato. Então você tem que ter algo bem desenvolvido. Você não pode ter algo que seja mal desenvolvido. Tem que ser uma coisa bem escrita, bem tranquila, para que você não tenha problema no futuro, certo? Temos aqui também o termo de uso e política de privacidade, de modo que esse termo de uso é muito quando você tem, pode ser para várias coisas, mas principalmente para quem tem produto virtual. É importantíssimo a gente ter todos os documentos com todas as condições do que você pode usar e do que você não pode usar, da forma que você pode fazer ou da forma que você não pode fazer, se você quer cancelar, se vai ter multa, se tem aviso prévio, se não tem. Perceba que o contrato, que é um termo, no final das contas, que é como se fosse um anexo de um contrato, você vai conseguir ter todas as condições de usabilidade daquele negócio ou daquele serviço. E é importante estar em contato com outras áreas do direito. O direito, ele não é uma área única. Vamos dizer assim, eu tenho aqui advogado para direito civil, então só vou usar direito civil. O direito, ele é uma ciência que ele tem várias subdivisões e cada vez mais estão criando essas divisões. Direito digital é uma delas, né? Então, a gente está passando aí, por exemplo, pelo marco da internet, né? Ultimamente eu tenho visto que o Supremo está discutindo com as empresas de inteligência artificial e as empresas como o Facebook, que é para tratar sobre essas informações que são trazidas, né? Não somente as fake news, né, por conta das eleições, né? Ou aquilo que é colocado nessas estruturas de redes sociais e que podem prejudicar terceiros, certo? Então isso ainda está sob estudo, né? É preciso que a gente tenha em mente que muita coisa vai mudar. E o profissional do direito ele tem que estar atento a isso, né? E para ele estar atento a isso, tanto ele quanto a empresa tem que ter ideia dessa dinâmica do direito, se você precisa do direito ambiental, se é do direito da saúde, se é do direito da família, direito de sucessões, quando é um planejamento sucessório,
direito cibernético, certo? Tem várias, direito bancário, direito financeiro, direito societário, direito securitário. Você não tem noção de quantas fases e quantas faixas do direito a gente pode se utilizar para resolver um pequeno problema, tá bom? Então é preciso estar em contato com outras áreas do direito. Registre suas ideias, não só as marcas, né? Se você está criando alguma coisa, você precisa pensar se essa coisa ela é registrável. Você só vai saber se você tiver um advogado, se você tiver um mentor jurídico, tá? Compliance. Essa palavra, não sei nem se já está mais tanto em moda, porque depois que ela entrou, né, que ela passou pela moda, ela se instalou no nosso sistema. Né? Compliance nada mais é do que atender às regras. Então, nós temos as regras, são as leis, são as portarias, são as instruções normativas, as jurisprudências, né? Os contratos, aquilo ali tem que ser cumprido. Né? Mas você tem que ter uma estrutura de compliance. Não basta ter essa estrutura de compliance, você tem que executar essa estrutura. Ai, Pedro, então eu já tenho e executo, mas não basta só ter e executar. Você precisa fiscalizar. Né? Isso é onde está o gargalo. É aí onde está o gargalo, é aí onde o perigo mora. Certo? Porque as pessoas não fiscalizam. É preciso ter programas de auditoria. É preciso ter ajuda para fazer essas auditorias. E você precisa pensar nisso. Aí é que mora o segredo, né, do jurídico. É você estar sempre fiscalizando, né, sempre sabendo, fazendo um raio-x da sua empresa, atendendo vários KPIs ali e criando novos, porque vão surgir novos sempre. Quando você está ali pensando em alguma coisa, você foi em outra empresa e pensou, ixi, aqui eu não faço isso na minha empresa, vou implementar. Manda já a mensagem para o seu coordenador, para o seu gerente, para o seu diretor, ó, vamos implementar isso aqui, né, e aumenta o procedimento. Isso tem que virar uma rotina e você tem que fiscalizar. Tá? Tem a questão da blindagem patrimonial, né? Que é uma coisa é a blindagem patrimonial e outra coisa é o planejamento sucessório, mas que podem estar alinhados, podem estar aliados também, né? De modo que você tem que proteger o patrimônio que você conseguiu, né? Que você construiu na sua vida. Isso também você tem que prestar atenção, porque como existe hoje muitos investidores, muitos investimentos, você acaba sendo sócio de várias pessoas. É importante você pensar sobre isso, né, para que a sua família esteja protegida, para que seu patrimônio esteja protegido. E a questão do gerenciamento de crise. Tá? Todo advogado ele é um gestor de crise. Né? Então, eu vou receber uma crise e vou pensar como eu vou solucionar. Né? Então, é importante que quanto mais tempo eu tenha para gerenciar aquela crise, mais eu vou conseguir trabalhar naquela solução ou naquele problema. Então, pense nisso. Né? Você precisa desenvolver seu negócio, mas você precisa também da ajuda para o desenvolvimento desse negócio. Você só vai conseguir essa ajuda se você tiver um time de profissionais para te ajudar. E esse time de profissionais, nesse time, tem que estar um profissional da área jurídica. Né? Então, aqui é uma mensagem final, né, que é a importância de um advogado que está sempre presente, né, a cultura de contratar advogados, né, quando existe um problema, né, como é que a gente pode resolver esse problema e principalmente a questão da prevenção jurídica. Prevenção é a palavra-chave, pessoal. Aí a gente volta para aquele slide que a gente fala do incêndio. Né? Seus funcionários estão se antecipando, estão entregando com excelência ou estão apagando incêndio. É isso que a gente precisa pensar para ter a ideia se eu vou contratar um mentor jurídico, se eu vou contratar um advogado interno ou se eu vou contratar um advogado externo. É isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade de ter essa troca de informações, de a gente poder conversar um pouco sobre isso, porque muito me preocupa quando chega um cliente, quando chega um aluno para mim com algumas dúvidas e que aquela pessoa ela não tem um advogado, não tem uma pessoa para dar uma orientação legal, não tem um consultor jurídico para deixar segura a relação da empresa, né, a sua relação com quem quer que seja, seu cliente, seu paciente, seu fornecedor, seu prestador de serviços, seu locador, seu contratante, seu contratado,
independente. Você tem que ter segurança jurídica em tudo que você faz. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por tudo. Está ali minha rede social se você quiser entrar em contato comigo. Se precisar de tirar alguma dúvida, fala com o pessoal aqui do Êxito. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Mais uma vez foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima.